Hoje eu quero falar sobre a importância do seu tempo. Você tem que saber valorizar seu tempo e eu quero destacar aqui a importância do tempo. Tempo é dinheiro, tempo é extremamente importante, esse é o maior ativo que Deus te entregou aqui nessa terra. E a maioria das pessoas gasta o seu tempo como se fosse nada. Elas não valorizam o seu próprio tempo. E porque elas não valorizam o seu próprio tempo, quando você valoriza seu próprio tempo, elas acham que você é estranho. Então, você tem que saber valorizar seu tempo. Um estudo feito, uma pesquisa feita no passado, com a maior parte dos adultos de classe média, né, os adultos medianos lá dos Estados Unidos, revelou que 25% do seu tempo eram gastos vendo televisão. Eles gastavam 25% do seu tempo vendo televisão e besteiras. Nos dias atuais, não é mais televisão, são redes sociais. Quanto tempo você não gasta com rede social? Vai no seu celular, se tiver um iPhone, vai no seu celular, vai nos ajustes e vê o tempo médio de uso no Instagram, por exemplo, que você tem. Tenho certeza que é 5, 6 horas do seu dia. Então, a maior parte das pessoas gasta o seu tempo com nada, como se fosse nada. Agora, multiplique esse tempo. 6 horas por dia que você gasta, vezes 365 dias. Vê quantas horas que você gasta no ano. No ano. Quantas horas no seu ano foram gastas vendo rede social. Então, essas mesmas horas poderiam ser gastas você estudando algo novo, você investindo em algo novo, você lendo um livro, algo que valeria a pena, algo que seria útil para você, tá? Então, qual é a relação dessa pesquisa em que 25% das pessoas medianas, né, 25% do tempo dessas pessoas medianas eram gastos com televisão em comparação com as pessoas bem-sucedidas? Porque as pessoas bem-sucedidas, elas não ficavam 25% do seu tempo vendo televisão. Nessa pesquisa mostrava que elas viam televisão assim 1 ou 2 vezes no máximo na semana, tá? Então o tempo médio de uso de uma televisão para as pessoas que eram bem-sucedidas era bem menor. Essa era a relação. Então, é isso. As pessoas bem-sucedidas, elas valorizam o seu tempo. As pessoas bem-sucedidas, elas gastam o seu tempo com algo produtivo, com algo que vai gerar retorno em suas próprias vidas. E as pessoas que não são bem-sucedidas, as pessoas medianas, gastam seu tempo com besteiras. Gastam seu tempo com conversas fúteis, com televisão, com redes sociais, com filmes fúteis, porque elas não têm a capacidade de enfrentar as próprias vidas. Porque as próprias vidas delas são tão dolorosas que elas só querem fugir no tempo livre da realidade. Fugir que sua vida é um fracasso. Que elas são fracassadas, que elas são frustradas. E aí elas gastam seu tempo com filmes, com séries, com televisão, tudo que vai dopar, né? Vai dopar a mente delas e elas vão parar de pensar na realidade. A verdade é, você tem que enfrentar a realidade. Você tem que enfrentar a realidade nua e crua, como que ela é. Se hoje você é um merda, se hoje sua realidade é triste, enfrenta isso. A única forma de você mudar a sua realidade é você enfrentando. Eu tenho um caso muito próximo na minha vida de uma pessoa que eu amo, em que essa pessoa, ela via muito filme, muita série. Eu comecei a perceber que a vida dela não era onde ela queria estar e estava sendo cada vez mais frustrante para ela. E eu ficava pensando, como que ela não toma consciência, essa pessoa não toma consciência do quão ruim tá a sua própria vida e traça um plano de ação para mudar. Ao invés disso, ela só foge. A pessoa só está fugindo da sua própria responsabilidade. A própria responsabilidade que a vida dela está uma bosta. Que a vida dela não está onde ela queria estar e que ela precisa mudar, ela precisa fazer algo para isso. Ao invés disso, ela só está perdendo seu tempo. É como se fosse um analgésico para dor. Você só tá dissimulando a sua dor. Você só tá tomando um remédiozinho para tirar a sua dor naquele certo momento. É exatamente isso que serve. É realmente isso, do fundo do meu coração, que eu acredito que as pessoas gastam tanto tempo com redes sociais, com filmes, com séries. Elas gastam seu tempo porque elas não querem enfrentar a realidade nua e crua. Realidade que hoje a vida delas pode não ser como elas gostariam que fossem, e elas não têm a coragem suficiente, a bravura suficiente para enfrentar suas próprias vidas. Então, o estudo é claro. Pessoas bem-sucedidas gastam menos tempo com redes sociais e porcarias e televisão. Pessoas medianas e medíocres gastam mais tempo com isso, ao invés de enfrentar a própria vida. E deveria ser diferente. Pessoas bem-sucedidas poderiam gastar mais tempo da vida delas com televisão, e pessoas medíocres deveriam estar em pânico para mudar a própria vida e deveria estar gastando menos tempo com televisão, redes sociais e essas coisas. Mas o contrário é a realidade. Pessoas são medíocres, gastam mais tempo com televisão e essas coisas. Pessoas que estão bem-sucedidas gastam menos tempo com isso. Por isso que a frase pessoas pobres ficam cada vez mais pobres e pessoas ricas ficam cada vez mais ricas é totalmente verdade. É totalmente verdade. Não é porque pessoas ricas são ruins e tiram o dinheiro de pessoas que são pobres, porque isso é uma mentalidade dos brasileiros, por incrível que pareça. Não, porque pessoas bem-sucedidas estão sempre focando em se tornarem mais sucedidas, se tornarem melhores, e pessoas medíocres não estão nem aí
pra sua mediocridade. Só gastam tempo e deixam sua vida passar. Não estão nem aí pra onde querem estar daqui 5 anos, só gastam tempo. Então, você tem que valorizar seu tempo. Você tem que valorizar seu tempo. Antigamente, eu não me preocupava em gastar 1 hora em ligação com um amigo meu. Hoje, se eu fico 1 hora em ligação com um amigo meu, esse amigo tem algo a agregar pra mim. Esse amigo é alguém importante no meu trabalho, é alguém que pode me agregar em algo que realmente é um objetivo pra mim. Porque do contrário, se for ficar 1 hora só pra ficar falando besteira, falando de mulheres, falando sobre qualquer coisa que não vai agregar na minha vida, eu não vou gastar 1 hora do meu tempo. Porque eu sei que a minha 1 hora é importante hoje na minha vida. 1 hora do meu tempo poderia ser gastas treinando, gastas no meu negócio. Porque se eu gastar 1 hora do meu tempo do meu dia numa ligação falando besteira com um amigo meu, é 1 hora que eu vou estar perdendo do meu dia em algo que realmente valeria a pena pra mim. 1 hora do meu dia que eu poderia estar na academia, 1 hora do meu dia que eu poderia estar correndo, 1 hora do meu dia que eu poderia estar trabalhando e validando algo novo no meu negócio. Então é essa urgência que você tem que ter com o seu próprio tempo. Valorize seu tempo. Só que tem pessoas aqui nessa vida que gastam tempo assim como se não fosse nada. Então valoriza seu tempo, não gaste seu tempo e seja alguém acima da média. É isso. Tá? O vídeo de hoje é sobre isso. Vamos crescer, vamos conquistar e vamos ser pessoas melhores. É isso.